Boa noite, então, meus irmãos. É uma alegria muito grande voltar aqui hoje, fisicamente, numa quarta-feira, substituindo de última hora o irmão Jefferson, para fazer este trabalho da palestra, da conversa fraterna da noite de hoje. Então, para irmos nos harmonizando, vamos ler uma mensagem de autoria do Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier, do livro Na Era do Espírito, que diz assim: divórcio e lar. Se te encontras nas ondas pesadas da desarmonia conjugal, evoluindo para divórcio ou qualquer outra espécie de separação, não menosprezes buscar alguma ilha de silêncio a fim de pensar. Considera as próprias atitudes e, através de criterioso autoexame, indaga por teu próprio comportamento na área afetiva em que te comprometeste, na garantia da paz e da segurança emotiva da companheira ou do companheiro que elegeste para a jornada humana. E talvez descubras que a causa das perturbações existentes reside em ti mesmo. Feito isso, se trazes a consciência vinculada ao dever, acabarás doando ao coração que te espera por teu apoio, a fim de trabalhar e ser feliz, a cota de assistência que se lhe faz naturalmente devida em matéria de alegria e tranquilidade, amor e compreensão. Então vamos fazer a nossa prece de abertura, rogando que fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, agradecendo por essa oportunidade que estamos tendo de nos reencontrarmos aqui hoje, nessa casa de luz e oração, rogando do nosso íntimo por tudo aquilo que estamos necessitando e que viemos buscar, que o nosso espírito protetor, que os amigos da equipe espiritual possam encontrar campos de assistência para nós, para que aquilo que precisamos a gente realmente encontre hoje. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, estamos abrindo o trabalho desta noite. Que assim seja. Então, irmãos, o nosso objetivo hoje é uma reflexão bastante simples sobre a parábola do filho pródigo, que aqui nós nomeamos o filho pródigo e o filho egoísta, porque na verdade essa parábola tem dois personagens, mas ela ganhou o nome só de um deles, que é o filho pródigo, o filho mais novo. Mas muitas pessoas se referem a ela como a parábola dos dois filhos, porque ela trata de dois filhos que têm características muito interessantes para a nossa reflexão enquanto religiosos, apesar de existir uma outra parábola também, com o nome de a parábola dos dois filhos, que tem uma outra mensagem, um outro foco, etc. Então, para iniciarmos a reflexão, vamos à leitura da própria parábola, destacando aqui alguns pontos que nessa nossa rápida reflexão nós iremos invocar. É uma parábola que está lá no Evangelho de Lucas, que todos conhecemos, mas enfim, vamos reler porque é um texto muito interessante. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos.
Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, guardemos este caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Guardemos também quantos empregados, que ele se lembrou dos empregados. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Lembremos que esse pai é Deus. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, aqui entra aquele filho, personagem esquecido, que talvez seja muito parecido com muitas pessoas religiosas. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e o pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira. Guardemos isso também. Até então, para os olhos de todas as pessoas, ele era o perfeitinho. Aqui ele começa a mostrar o seu verdadeiro coração. Encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito, lembremos também do cabrito, para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, e guardemos também esse versículo que é o mais importante da parábola, um dos mais. Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Guardemos isso também. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então agora, rapidamente, enfim, é uma parábola que daria aso a livros inteiros, seminários inteiros, e nós nos baseamos nesse trabalho, gostei muito e recomendo, que é essa palestra de Andrei Moreira, que está lá no YouTube. Recomendo que assistam, enfim, que a forma como ele trata o assunto é muito mais profunda e detalhada do que se consegue fazer neste trabalho aqui. Reconciliação consigo mesmo, com a família e com Deus. Andrei Moreira é um médico espírita de Minas Gerais, ex-presidente da Associação Médico Espírita lá daquele estado, médico homeopata. Muito interessante mesmo, recomendo de coração que busquem lá este aprofundamento. Muito mais adequado o tratamento do tema feito por ele. Então, ele traz que o objetivo pedagógico, enfim, Jesus usava de parábolas como pedagogia. Ele contava histórias como forma de trazer os seus ensinamentos de uma forma pura até os dias atuais.
Tanto que muitas coisas só estão sendo corretamente entendidas praticamente nos dias atuais. Então, do ponto de vista pedagógico, né, a essência da parábola do filho pródigo é o amor infinito e incondicional de Deus, que o filho mais novo cometeu toda aquela ofensa contra o pai, e o pai o recebeu com todo carinho, com todo amor incondicional, que é o símbolo do amor de Deus para com todos nós, independente do que nós estejamos no momento, das nossas fragilidades e do que nós tenhamos feito. E a lembrança de que Deus nos ama incondicionalmente é um ponto que nós precisamos, enquanto seres humanos, nessa vida tão difícil, nesse mundo tão cheio de desafios e de provas. Se nós nos esquecemos que Deus nos ama incondicionalmente, infinitamente, incomensuravelmente, nós não temos condições, muitas vezes, de nos levantarmos todos os dias para fazer frente às dificuldades que todos nós temos. Então, a lembrança do amor de Deus é a essência da chamada parábola do filho pródigo. Mas, nessa história dos dois filhos, pedagogicamente, Jesus trata desses 4 movimentos. Primeiro, a desconexão com o pai, depois a insuficiência e a falta. E qual dos filhos passou por esses 2 elementos aí? A desconexão e a insuficiência e a falta. Ou dá para perguntar de forma diferente, qual dos 2 filhos estava melhor na foto, lá no fim da parábola? O que ficou em casa com o pai, ou o que cometeu toda aquela ofensa, mas que no final voltou para casa? A nossa tendência seria pensar que o filho que estava melhor na foto era o mais velho que ficou em casa, não é? Quando na verdade não. Porque os 2 filhos estavam desconectados e estavam na insuficiência e na falta por estarem desconectados do pai. Mas só o filho pródigo caiu em si e fez o caminho de volta. Termina a parábola reconciliado com o pai, enquanto o outro termina a parábola cheio de ódio, mostrando quem ele verdadeiramente era, diferente de quem ele tentara fazer parecer durante tanto tempo. Então, muito interessante aqui, e também, muito brevemente, como recomendação de estudo, sugestão, enfim, um texto espetacular que existe lá no livro O Céu e o Inferno, que é o Código Penal da Vida Futura, que é um trabalho filosófico que Allan Kardec fez, resumindo a justiça divina em 33 artigos, num texto que o codificador chamou de o Código Penal da Vida Futura. É interessante que ali o codificador resumiu em 33 artigos toda a justiça divina, enquanto que o nosso Código Penal brasileiro, por exemplo, tem mais de 300 artigos. Então, vale muito a pena estudar esse texto. O Céu e o Inferno trata das chamadas penas e consolações futuras, o estado da alma após a desencarnação. E nesse texto, Kardec faz um resumo. E eu só trago aqui, então, esse artigo 13 do Código Penal da Vida Futura, que nos lembra justamente isso. Que Deus, que é o pai da parábola, ele não condena ninguém. Ele não castiga ninguém. Que só quem nos condena e nos castiga somos nós mesmos, a nossa própria consciência. É muito importante a gente lembrar disso. Quando se desencarna, não existe um tribunal. Às vezes, simulacros de tribunal, como no mundo maior aparece, né? Enfim, espíritos que precisam de uma espécie de encenação, de estarem sendo julgados, mas, na verdade, todo o trabalho é feito pela própria consciência de cada um. Deus não condena e Deus não julga. O que Deus pede é a iniciativa nossa enquanto filhos. E enquanto não temos a iniciativa, Ele nos deixa
as nossas próprias escolhas. Porque é um paralelo muito simples. O pai que super protege um filho aqui na terra, que mima, que dá tudo que o filho quer, que nunca diz não. Que filho surge daí? E nós estamos vendo nas escolas de elite das grandes cidades monstruosidades que às vezes surgem por omissão dos pais que não educam. É um princípio muito claro que a iniciativa tem que ser nossa, e quando a iniciativa acontece, imediatamente a transformação já inicia a ocorrer. Nem precisa, muitas vezes, dessa jornada do filho pródigo de volta para o pai, que, na verdade, a parábola não fala nada de uma jornada longa, né? A parábola só diz, então o filho voltou para o pai. Algo rápido, ele quis, logo já estava de volta nos braços do pai. Então, esse filho mais velho, e eu achei muito interessante, vocês não vão conseguir ver, mas esse artista que fez esse quadro mostrou ali, captou os sentimentos do filho mais velho com uma precisão e conseguiu esboçar nessa pintura o ódio que ele demonstrou quando veio a prova. O filho mais novo foi embora. Ele ficou para parecer que era obediente, parecer que era leal, quando, na verdade, o interesse dele era receber uma parte ainda maior da herança. E quando surgiu a aprovação, que foi a volta do irmão mais novo, ele não conseguiu esconder os seus sentimentos negativos ali, ele mostrou para suas asinhas e apareceu. E a leitura que se pode fazer é que essa postura do filho mais velho, de ficar ali aparentando ser uma coisa, quando no seu íntimo era outra, aparentando ter uma ligação com Deus, quando na verdade intimamente não tem, isso é um comportamento de muitos religiosos na Terra. Ainda hoje, e quanto mais séculos para trás, mais assim era. E nós trazemos como exemplo a Igreja Católica, mas sempre fazendo a referência que não é a Igreja Católica dos dias atuais, quando nós temos o Papa Francisco, por exemplo, quando nós tivemos há poucas décadas atrás o Papa João XXIII, hoje nós temos uma outra Igreja Católica bafejada de outros ares. Mas há 160 anos atrás, por exemplo, Allan Kardec passou um trabalhão com a Igreja Católica. Basta ler a história do Espiritismo, tudo que Allan Kardec conta da Revista Espírita, das perseguições que ele sofreu, o Auto de Fé de Barcelona, quando bispos lá da cidade de Barcelona ressuscitaram um ritual lá da Idade Média para mandar queimar livros espíritas. Isso foi uma ofensa enorme que o codificador serenamente recebeu. Ele passou um grande trabalho. Mas a Igreja Católica, através dos séculos, e nós já passamos por lá, por essas fileiras, aí alguém pode pensar, não, mas eu nasci num berço espírita. Parabéns para ti. Sorte tua, eu não nasci. Eu vim de um outro berço, pouco religioso, mas formalmente católico. Mas em outras encarnações, com certeza nós passamos por lá. Nesses 2000 anos aí de cristianismo, quase 1.600 anos de catolicismo. E lá na Igreja Católica, muitas pessoas têm uma certa tendência de chegar no domingo, fazer a confissão, confessam os pecados, o padre dá uma absolvição, uma penitência. Com essa liberação que o padre dá por esse ritual da penitência, a pessoa participa da Santa Missa, comunga, sai purificado da igreja, volta para casa, peca a semana inteira e no próximo domingo repete esse ritual. Que nós temos já a condição de saber que é inócuo, que não há uma absolvição dos pecados por um sacerdote humano, nós já temos esse conhecimento. Então, isso é um tipo de religião para inglês ver, por assim dizer, para a sociedade ver, a pessoa aparece num culto formal, participa de um cerimonial, e isso para ela é o suficiente. Quando, na verdade,
se sabe que não é. Então, essa espécie de simulação de uma ligação com Deus, simulação de uma religiosidade para fins de aparência social, é uma tendência de muitas pessoas ainda. E que é o símbolo do filho mais velho, que ficou na casa do pai aparentando uma pureza de coração, aparentando uma conexão que, na verdade, ele não tinha, e a parte final da parábola deixa isso muito claro. O filho mais velho simboliza essa ideia da barganha, essa ideia de que nós, cumprindo certas obrigações, podemos barganhar com Deus, podemos barganhar com a espiritualidade. Então, claro, alguém pode estar pensando, mas que bom que eu sou espírita. Só que isso pode ocorrer também no espiritismo. Da pessoa trocar essa ideia de que tem uma obrigação de uma missa, uma confissão e uma comunhão por semana, ou um culto evangélico, pela obrigação de assistir uma palestra e tomar um passe por semana. Isso também pode acontecer dentro do espiritismo, uma troca, quando, na verdade, a pessoa participa da palestra espírita e do passe sem uma verdadeira conexão. Então, esse exemplo do filho mais velho sempre é um chamado para a nossa reflexão sobre qual é o nosso relacionamento com a nossa religião, qual é a nossa postura, o que tem no nosso coração quando nós participamos. Será que não é ainda essa ideia de barganha, essa ideia de troca? Que é o que nós precisamos rever. E essas palavras aí são do Andrei, essa frase eu achei muito linda. Ele diz, cada um de nós é um sonho do amor do Pai. Evocando aí essa evolução da ideia religiosa, lá nos Homens das Cavernas, essa ideia de que Deus era o raio, era o fogo, eram fenômenos da natureza, e depois aquele Deus vingativo, aquele Deus odioso lá do Velho Testamento e de Moisés, que foi uma necessidade também para aquela época, e quando vem Jesus, ele vem mostrar que Deus não é nada disso, que Deus é puro amor, e a lei básica de Deus para conosco é o amor incondicional, é o amor infinito, é o amor incomensurável dele para cada um de nós, como se cada um de nós fosse o único filho dele. Essa é a lei básica. O restante, o merecimento, não é o que move o mundo. O que move o mundo é o amor incondicional. É nós sabermos que ele está 100% disponível para nós, bastando que a gente queira, bastando que a gente se abra. Claro que o merecimento é um elemento, mas mais acidental, é ligado à lei de causa e efeito. Mas quando nós nos decidimos a aceitar essa herança incondicional de amor de Deus para conosco, tudo se transforma para nós, tudo se transforma na nossa vida. Não importa a dificuldade que estejamos vivendo, nós iremos vivê-la de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, sabendo da sua necessidade e sabendo que não importa nada do que tenhamos sido, do que tenhamos feito, do que tenhamos escolhido. Que Deus nos ama e nos quer caminhando de volta para Ele, como o filho pródigo sabiamente fez. E a prova disso, e fica aqui também uma outra sugestão de leitura, o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo trata sobre isso, quem quiser dar uma aprofundada. E essas palavras aí de Mateus deixam absolutamente claro o amor incondicional de Deus, que não há a necessidade de nenhuma barganha, que essa ideia da barganha é uma ideia ultrapassada, é uma ideia mesquinha, que sim, nós temos que tomar a iniciativa. Deus não nos superprotege, Deus não nos dá enquanto nós não queremos receber. Então, vejam, pedi e se vos dará, tem que pedir. Buscai e achareis, tem que buscar.
batei a porta e ela se vos abrirá. Tem que bater na porta. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. E vejam essa frasezinha, eu não vou ler tudo, pessoal. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Então não há a menor dúvida do caráter, do amor de Deus para conosco. Esse amor é a lei básica do universo, esse amor é incondicional. É bem interessante como tem passagens do Mestre Jesus que são claras, né? Que não deixam a menor margem para a interpretação. E essa passagem aqui de Mateus é uma delas. Aprofundamento, então, buscai e achareis, é o título e o tema do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para irmos nos aproximando das nossas conclusões, então, o filho mais velho representa a desconexão e o movimento da busca e da falta. O filho mais novo também. Ele simboliza a desconexão quando pede o adiantamento da herança. E eu pergunto, nos dias atuais, 2022, quase 2023, existe um direito de pedir o adiantamento da herança? A herança é um direito? Não é. Ela é meramente uma expectativa de direito. Surge o direito quando o ente querido, o ascendente, desencarna, os bens passam para os herdeiros, mas não há um direito à herança. E se hoje ainda se considera ofensivo um filho insolente pedir para um pai que lhe adiante a herança, naquela época, tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias sobre a parábola do filho pródigo, também está no YouTube, em que o Haroldo aprofunda isso muito bem. Naquela época, um filho pedir a herança antecipada, lá na Palestina do século I, era algo que era considerado um escândalo, uma ofensa de morte praticamente para o pai. Foi isso o que significou a atitude do filho pródigo nesse pedido de antecipação da herança. Foi algo muito grave. Jesus usou isso para chocar, para chamar a atenção das pessoas do grau da ofensa que esse filho praticou e do grau de amor que o pai simboliza ao perdoá-lo simplesmente pela volta dele. Então é bem interessante, se era tão ofensivo, se era tão inapropriado, se não era um direito, por que o pai deu? Por quê? É bem interessante. E tem uma questão lá de O Livro dos Espíritos, que fala da escolha das provas para reencarnação, que nos explica isso. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é outra lei universal. Questão 258. O próprio Espírito escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. A liberdade que nós temos de nos autoconstruirmos enquanto espíritos, a liberdade que nós temos de empreender a viagem de volta para o Pai, como o filho pródigo escolheu. O pai da parábola, que é Deus, garantiu ao filho a integralidade da sua liberdade. Então, quando ele pede a antecipação da herança, ele se desconecta do pai e da casa do pai. E quando ele vai viver nos vícios e no desgaste da herança só na busca de prazeres materiais, enquanto o filho mais velho vive a sua insuficiência e a sua falta praticando formalmente uma religião, fazendo de conta que tem uma conexão que, na verdade, ele não tem, o filho pródigo, como a larga maioria das pessoas ainda hoje, busca suprir a insuficiência e a falta de Deus aonde? Nos prazeres materiais.
Então é nesse momento que nós temos que puxar um pouquinho a brasa para o nosso assado aqui, né, irmãos? Nós, quantos somos aqui hoje? Nem 15 pessoas encarnadas. Sarandi tem 22 mil habitantes. Onde estão os outros agora? Seguramente milhares e milhares só buscando suprir a insuficiência e a falta em prazeres materiais. Numa novela, num copo de cerveja, claro. Não estou fazendo crítica nenhuma. O que está no mundo é para ser usado com equilíbrio, com livre-arbítrio. Mas buscando suprir a insuficiência e a falta, como o filho mais novo, desgastando patrimônios materiais, desgastando a saúde, quem sabe, no uso de uma substância que faz mal para o corpo físico, desgastando potencialidades materiais em consumismo, em comprar, em querer, só em desejar, focando só em sonhos materiais. E eu me lembro de uma vez, enfim, o Juliano é lá de Carazinho, né? Há alguns anos atrás, surgiu em Carazinho o primeiro condomínio fechado aqui da região. Aí eu lembro que naquela época se comentou muito, enfim, era outro conceito. Hoje Sarandi tem os seus, tudo que é cidade tem os seus. Então eu lembro que nós fomos numa consulta com uma médica já idosa naquela época. Aí não sei por que falamos no tal do condomínio, que era lançamento na época, e ela disse, pois é, há 20 anos atrás, todo mundo morava em casa aqui no centro e quiseram se mudar para os apartamentos. Agora todo mundo quer vender os apartamentos e se mudar para o condomínio. Eu não entendo isso, né? É o movimento da insuficiência e da falta. É projetar em sonhos materiais, às vezes desnecessários, elementos que não podem ser supridos pela materialidade. Que nem o filho pródigo, que gastou tudo, ficou na carência total, precisou levar a prova ao extremo para cair em si, para cair nesse movimento de consciência, para empreender esse retorno. Claro que nós não estamos fazendo aqui nenhuma pregação, enfim, de cunho ideológico ou político, nada disso. Nós estamos na Terra, os bens materiais são necessários, o corpo tem que se alimentar, nós temos que ter uma casa, temos que ter planejamento, trocar de carro faz parte disso, os carros se desgastam, enfim. O que nós estamos falando é colocar todo o foco somente nessas coisas, esquecendo que elas são meramente acidentais. E que o essencial é um ser espiritual que está passando alguns anos aqui na Terra por um propósito maior, que é o propósito que a doutrina espírita nos lembra de aprendizado, de crescimento. Propósito de aprender a amar o semelhante. Porque o amor ao Pai a gente expressa não num culto religioso, numa formalidade. O amor ao Pai a gente expressa quando aprendemos a amar os semelhantes. E eu gostei também dessa frase, o segredo da existência não é perseguir o que não se tem, é ser grato pelo que já se possui e usufruir o que se possui. Ser grato pela casa que nós temos, e todos nós aqui temos, pelo corpo físico perfeito que nós temos, só o fato de estarmos aqui hoje, e todos nós entramos aqui hoje caminhando com as próprias pernas, que bênção é isso? Quantas pessoas não podem? Estão aí presas numa cama, numa cadeira de rodas. Claro que nós temos aqui também a acessibilidade. Então, quanta coisa que nós já temos e que podemos usufruir, e que às vezes esquecemos de usufruir o que nós já temos, pensando em comprar outras coisas, enfim, expandir o material, muitas vezes para o supérfluo, esquecendo que nós já temos o necessário. Então, o filho pródigo, quando cai em si lá nos porcos, levando a prova
ao máximo, ele tem esse movimento da reconexão. E aqui eu achei bem interessante que o Andrei destaca que quando ele cai em si, ele não se lembra da condição de filho dele. Lá das mordomias, ele era o filho rico, enfim, tinha do bom e do melhor. De quem que ele se lembra? Ele se lembra dos empregados que tinham a dignidade que ele não tinha. Eu achei essa leitura muito bonita, porque é quando nós nos lembramos dos simples, mas que são dignos, quando nós nos sentimos iguais aos outros seres humanos, daí é que nós somos grandes. E nós nos lembramos, ainda temos a tendência, muitas pessoas, de nos lembrar de Jesus preso numa cruz, que foi o símbolo usado pela Igreja Católica, ainda é, por tantos séculos. E a primeira coisa que um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo fez em 1864 foi tirar Jesus da cruz e colocar ele no meio de nós, caminhando com a gente, nos dando exemplos e nos ensinando. Então, quando nós nos focamos em Jesus na cruz, nós não lembramos do trabalho que foi para Jesus reencarnar num corpo físico. E tem textos espíritas que tratam sobre isso. Tem um texto que chega para falar, não vou lembrar qual é, que esse processo para Jesus poder reencarnar no corpo físico levou 400 anos para um espírito tão puro materializar o seu perispírito ao ponto de conseguir reencarnar num corpo físico no momento que ele considerou crucial para pessoalmente trazer a sua mensagem. Então, ele que foi o maior de todos aqui na Terra, se fez igual a nós, para, junto conosco, da mesma estatura, nos ensinar o que nós, ainda hoje, 2000 anos depois, estamos lutando para aprender. E com isso, eu me lembro da primeira vez que eu entrei no Centro Espírita, já coloquei isso aqui. Claro, na verdade, a primeira vez eu era um adolescentezinho, lá em Camaquã, e a minha querida tia da avó, a primeira espírita da família, Erlinda Cardoso, que me enfrentou muitos preconceitos naquela Camaquã, lá dos anos 40, 50, extremamente católica, para ser não só da primeira espírita da família, mas uma das primeiras espíritas de toda Camaquã, que é muito conservadora até hoje, enfrentou toda sorte de preconceito, era chamada dos piores nomes, mas nunca se abalou. Então foi ela que me levou da primeira vez para tomar um passe, nem lembro quantos anos eu tinha, talvez 13, 14, num centro espírita lá de Camaquã. Mas eu digo que a primeira vez a sério que eu entrei foi em 1999 na Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade de Ijuí. E eu não entrei pelo amor. Eu entrei lá carregado pela dor, como a maior parte de nós. Muito pouca gente entra num centro espírita da primeira vez, estando tudo bem, só porque quer aprender alguma coisa nova. Não. A nossa média é entrar quando estamos realmente precisando, quando estamos realmente enfrentando alguma situação mais difícil e mais complicada. E eu lembro que eu fiz um atendimento fraterno. Cheguei lá, de alguma maneira, despedaçado. E procurei o atendimento fraterno, que é algo que o nosso centro também tem, que todos podem procurar, que é uma conversa privativa, como um trabalhador da casa que é treinado para isso. Aqui uma trabalhadora muito especial, para levarmos as nossas questões, para recebermos algo, uma palavra especial para a gente. E o que essa trabalhadora me disse é mais ou menos isso que está aí, que é algo que nós não podemos esquecer.
ela me disse: tu é um filho de Deus. Tu é um espírito imortal. Deus te ama infinitamente. Deus te ama incondicionalmente. Não importa isso que tu está sentindo. Não importa isso porque tu está te culpando, e eu sempre fui muito de me autoculpar. Não importa o que tu tenha feito, tu lembra só o que tu fez essa encarnação. Tu fez também em outras, mas Deus não se importa com isso. E o mais importante que ela me disse foi isso. Tu é um irmão nosso e aqui tem um lugar para ti, ela me disse. Isso foi um divisor de águas para mim. Dizer que lá naquela casa tinha um lugar para mim. E eu ocupei esse lugar. Fiquei 1 ano só para assistindo palestra. Aí no 2º ano me integrei num grupo de estudos. No 3º ano comecei a trabalhar e faz mais de 20 anos que eu ocupo esse lugar que aquela irmã tão querida me ofereceu há 20 e poucos anos atrás. Então esse é o movimento da reconexão. É lembrar do Pai, é ser lembrado do Pai e fazer esse caminho de volta. Porque o filho pródigo se levantou e voltou para o pai. Isso é dito em 3 ou 4 palavras ali. Ele não ficou se autopunindo. Ele não ficou se culpando. Ele se levantou e foi. E esse é esse nosso convite, essa nossa aceitação como seres humanos imperfeitos e comuns, que é isso o que nós somos. Porque se não nos entendermos como imperfeitos e comuns, nós não vamos conseguir nos melhorar, que é esse nosso convite. E para finalizar, finalizando mesmo muito rapidinho na última lâmina, é muito interessante, vamos até tirar aqui, o pai da parábola é Deus. O pai sabia que o filho estava na pior, comendo a comida dos porcos, nem isso. Então, por que o pai não buscou? Por quê? Porque buscai e achareis. É preciso buscar. Pedi e obtereis. É preciso pedir. Batei na porta e ela se abrirá. É preciso bater. É preciso a iniciativa. E claro que o Andrei brinca, né? Ele não foi buscar porque ele não tem pena, não tem dó do filho. E Deus não tem pena da gente e nem dó da gente. Porque ter pena e dó é se focar na fragilidade da pessoa. O que é diferente da compaixão, que é se focar na potencialidade que todo ser humano tem. Não importando o momento que nós estamos vivendo. Não importando nem se estamos atrás das grades. Porque talvez em outras encarnações a gente já teve. E por isso a temática espírita da caridade para com os criminosos, isso é trabalhado também no Evangelho segundo o Espiritismo. Não importa nada disso. A compaixão, ela se foca na força do outro, no potencial do outro. E o pai da parábola sabia que o filho tinha potencial para voltar para ele e esperou. Como Deus sabe que nós temos o mesmo potencial e está esperando a nossa volta para a casa dele. E quando voltarmos, já está reservado para nós o nosso anel, a nossa roupa e o novilho gordo para preparar a celebração da nossa volta. Então é isso, meus irmãos. E vamos então fazer a nossa prece de encerramento, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, por esse momento, por essa oportunidade. Que as nossas necessidades energéticas sejam atendidas, que a reflexão possa ser útil também, que
possamos irradiar aos nossos lares, aos nossos entes queridos, nossos ambientes de trabalho, profissional ou no lar, aos doentes, numa irradiação ao nosso hospital comunitário aqui de Sarandi, aos desencarnados, amigos, pela pacificação da nossa nação e de todo o mundo. E no momento em que o passe coletivo é transmitido, que possamos abrir os nossos campos energéticos para essas energias manejadas pelos médiuns passistas e pela equipe espiritual, para que esse banho de luz, essa cascata energética possa encontrar o campo de trabalho em nosso ser, em nosso coração, alcançando-nos aquilo que necessitamos e aquilo que nessa noite viemos buscar nessa casa de luz e oração. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, encerramos o trabalho desta noite. Que assim seja.